O Supremo Tribunal Federal decide que o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve ser corrigido pelo índice que mede a inflação oficial no país. A gente vai aprofundar um pouquinho mais o tema e, para isso, convidamos o contador, administrador de empresas e CEO da Advis, Cássius Leal. Cássius, bom dia, obrigado pela entrevista. Obrigado, Rafael. Bom dia, Lívia, Rafael, todos os telespectadores. Parece o básico, né, Cássius? Afinal de contas, esse é um dinheiro que é retirado compulsoriamente do salário da trabalhadora, do trabalhador. Se ele não tiver pelo menos a reposição da inflação, aí não vale nada, né? Correto, Rafael. Essa já é uma demanda antiga que deveria ter sido atendida há muito tempo, né? Os trabalhadores entendem uma perda significativa financeira em relação à correção desse saldo ao longo dos anos, por conta de CTR mais 3, né? E a TR praticamente está no valor de zero já há muitos anos. E isso vem piorando bastante, né? Com o aumento da inflação. Então, essa decisão do Supremo Tribunal vem para ajudar a minimizar essas perdas financeiras que os trabalhadores vinham tendo. Agora, Cássius, o ministro e presidente do STF, Roberto Barroso, chegou a defender uma fórmula de rendimento do FGTS com base no rendimento da poupança. Ele teve o apoio de alguns poucos ministros e essa fórmula não prosperou. Prosperou essa de correção por, no mínimo, a variação da inflação no período. Havia um temor, e talvez tenha sido o lobby do mercado imobiliário, de que se essa correção fosse feita pela poupança, embora isso rendesse mais para o trabalhador, poderia haver prejuízos no acesso ao crédito imobiliário para a população de baixa renda. Porque se o custo de rendimento do FGTS aumenta, consequentemente aumenta o custo dos recursos investidos na área e o crédito imobiliário, que faria com que menos pessoas tivessem acesso a esse crédito. Queria te ouvir que, no fim das contas, houve uma decisão mais favorável ao lado social do FGTS do que no aspecto individual desses recursos recolhidos pelo salário do trabalhador. Queria te ouvir se foi a decisão mais acertada, essa. Olha, sempre qualquer decisão, ela tem dois lados, né? Nesse caso, eu entendo que os trabalhadores saíram ganhando por poder repor parte das perdas que eles tinham por conta da inflação, que historicamente é uma inflação alta no Brasil. Por outro lado, alguns setores vão ser prejudicados. Você está correta quando você menciona que vai aumentar o custo do dinheiro e isso provavelmente vai dificultar o acesso ao financiamento imobiliário. Por outro lado, o trabalhador ele pode usar esse recurso do FGTS para outras coisas, né? No momento que ele é demitido, ele pode fazer o saque do dinheiro do FGTS, que ele pode usar não somente para compra de imóvel, como para, eventualmente, outras coisas. Então, acho que assim, no final, para o trabalhador, é necessariamente um ganho. Talvez, se a ideia dele é usar esse dinheiro para comprar um imóvel, talvez, eventualmente, esse ganho não seja refletido por conta que haja, talvez, um aumento do custo do dinheiro. Mas eu acho que, dentro de uma perspectiva mais social, a decisão foi positiva. Zé Maria. Os tribunais superiores, Cássio, eles sempre são assim, têm uma temática política. Neste caso, a política foi usada abertamente e, acredito eu, a bem da estabilidade do país. É verdade de que alguém tem que pagar a conta, ou seja, a perda mensal que o trabalhador, esse é um dinheiro do trabalhador, é descontado do salário do trabalhador. O FGTS foi criado lá em 66, né, para substituir uma tal estabilidade no emprego, né, quando fosse demitido, sacar o dinheiro. Mas a inflação é o pior investimento que se tinha no mercado, né, nada parecido. Mas também o FGTS era emprestado a fundo perdido para construção, a juros baixos, mas o trabalhador pagava. Agora não, o governo tem que pagar se quiser usar o FGTS com juros menores do que paga o trabalhador. Então, isso seria um buraco de 20 bilhões de reais em 6 anos, caso o Supremo considerasse retroativamente
esse modelo de correção. Seria um buraco muito grande. Alguns ministros até entenderam que seria justiça atualizar, mas quebraria o país, colocaria o país em dificuldade. A pergunta, Cássio, é o seguinte: o FGTS é, no seu entendimento, uma maneira boa de se, vamos dizer, proteger o trabalhador, ou está na hora de inventar um novo modelo? Excelente pergunta, Trindade, bom dia. Assim, eu entendo que, no final das contas, quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro, né? Porque, como você falou, antigamente isso era uma forma de financiamento que até o governo usava para poder bancar parte das contas. Então, você fazer potencialmente, retroativamente, uma correção dessa, poderia quebrar o país, tem razão. Mas essa decisão vai ser do saldo a partir de agora, então o governo pode se adiantar. Mas na prática é isso, ele vai ter que pagar o mínimo que a inflação demonstra, né? Então isso vai, no final do dia, impactar os nossos bolsos, porque é através dos nossos impostos que o governo vai poder bancar isso daí. Eu não acredito que esse foi um sistema inventado lá atrás e com todo o mérito, na época era uma situação completamente diferente, mas eu não acredito que esse talvez seja a melhor forma de você recompensar o trabalhador, né? Eu acho que esperar que o Estado pegava esse dinheiro, aplicava uma taxa, como você falou, a pior taxa do mercado, esse dinheiro. Bom, a gente perdeu o contato com o Cássio Leal, administrador de empresa, CEO da Advis, mas acho que foi possível compreender a avaliação dele a respeito da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.